Bem-vindos a mais um Jump Talk, podcast da Jump, onde nós trazemos aqui líderes executivos de mercado para falar sobre transformação digital, falar sobre tecnologia, dados e como a gente usa a transformação digital para transformar o dia a dia das empresas. Hoje eu tenho aqui o Vitor. Tudo bem, Vitor? Tudo bom? Tudo bem? Primeira participação. A primeira. Bem-vindo. Obrigado. E eu tenho aqui um convidado que ele hoje é gerente de governança de dados na Sabesp. Ele tem uma carreira focada em cultura de dados, governança de dados, conhece muito de cultura data-centric, implementação de data mesh e de outras soluções. Rudy, muito bem-vindo. Eu que agradeço aqui o convite. Prazer estar aqui com vocês. Aqui na Jump também é a primeira vez. Espero conseguir compartilhar um pouquinho de conhecimento e falar um pouquinho desse ecossistema de dados que eu particularmente adoro. Perfeito. Rudy, para a gente começar a nossa conversa, eu queria entender um pouquinho quem é você, né? E como que foi sua carreira até chegar a gerente de governança de dados lá na Sabesp. Perfeito. Bom, queria dizer que eu não sou Rudy, tá bom? Embora meu nome seja Rudy. Eu sou uma pessoa nerd. Eu tive a oportunidade de ter uma criação que me estimulou muito nas minhas nerdices. Atualmente tenho um filho de 9 anos, sou jogador de Magic, né? Por incrível que pareça, gosto de praticar esportes também. Estou me arriscando aí, ou na verdade voltando a me arriscar no futevôlei. E falando um pouquinho de trajetória, eu comecei como desenvolvedor e fazendo suporte. Então aquela pessoa que atendia os chamados mais esdrúxulos eu era essa pessoa, né? Tanto que já peguei aqueles cenários de coloca um disquete. Aí a pessoa ia lá e colocava um disquete. Sim, disquete, né? A gente traga idade. Uhum. Aí a gente falava assim, agora coloca o segundo disquete. A pessoa ia lá e colocava o segundo disquete. Aí quando você falava assim, agora coloca o terceiro disquete. A pessoa falava assim, poxa, mas já colocar o segundo foi difícil. Né? Como que eu vou colocar o terceiro? Então a pessoa estava colocando 3 simultaneamente. Já peguei casos da pessoa usar o mouse no pé, porque estava habituada a usar a máquina de costura. Enfim, comecei nesse nível de suporte. Né? E aí depois eu fui evoluindo, comecei a ser desenvolvedor mesmo do ERP, da empresa que eu trabalhava. E aí fiz faculdade, né? Tive a oportunidade de trabalhar numa consultoria multinacional, onde eu fiz basicamente minha migração focada em dados, né? Comecei a trabalhar com BI, soluções de ETL mais tradicionais, né? O Power Center, DataStage, tinha também as soluções, né, da Microsoft, que era o Integration Service, tudo isso. Esse mundo de consultoria, eu sempre trabalhei em consultoria, hoje na Jump, mas esse mundo de consultoria é bem bacana porque ele força você a aprender de tudo, né? Isso é interessante. Né? Você está cada dia num projeto, cada dia com uma necessidade diferente. Isso é bem bacana para transformar a carreira das pessoas. Eu falo que trabalhar em consultoria para quem está começando a carreira é muito bom, porque é um choque de realidade e um aporte de conhecimento muito grande. E aí depois de alguns anos na consultoria, já como especialista, eu resolvi fazer uma migração para um cliente final. E aí nesse cliente final eu comecei a me desenvolver agora em outros aspectos, porque foi nesse lugar que eu virei um líder técnico, foi nesse lugar que eu comecei a ser uma referência dentro da organização, foi nesse lugar que eu assumi uma posição de gestão e foi nesse lugar que eu também drivei minha carreira para governança de dados. Perfeito. Então eu era um desenvolvedor, virei um engenheiro de dados, arquiteto de dados, vi um monte de gente fazendo coisa errada, inclusive eu. E aí, para poder organizar isso, falei assim, preciso ir para a governança, para poder escalar o trabalho de todo mundo, para conseguir fazer as pessoas trabalharem mais com propósito, com valor, e menos com entrega go horse, né? E aí, ao entrar em governança de dados, comecei a, obviamente, me aprofundar, estudar, virar uma referência, né, em governança de dados no mercado, obviamente consumindo de grandes autores, né, citando 2 principais aqui no Brasil, o Bergson, que trabalhou ali muitos anos como presidente ali do Dama, hoje é conselheiro do Dama, e o Carlos Barbieri, né, que é o guru aí de toda a comunidade de dados. Então, aprendi muito com eles,
Obviamente também tenho meu conhecimento empírico, busquei outras literaturas fora, e aí fui crescendo no mercado ali em governança de dados, até mais recentemente fazer minha mudança, né, depois de 12 a 14 anos, né, dentro da empresa que eu trabalhava antes, resolvi assumir um desafio novo, agora como governança de dados ainda, mas dentro da instituição Sabesp. Perfeito. E Rudy, eu queria fazer uma pergunta, essa questão da transição da sua carreira agora para a Sabesp. A Sabesp é uma empresa que era privada, não, desculpa, ela era uma empresa pública e agora ela é uma empresa que é privada. Você sentiu muita diferença em cultura, em ambiente, nessa transição? Ó, acho que um primeiro ponto, acho que de até conhecimento, né? A Sabesp já há muitos anos era uma empresa de capital misto, né? Então, por mais que fosse uma instituição ligada à estatal, era uma instituição que estava na bolsa e tudo mais, né? O que eu posso falar, assim, a minha experiência anterior para a experiência nova, o choque de cultura foi muito grande. Mas foi grande não talvez porque era de um jeito e passou a ser outro, mas simplesmente um choque de cultura porque são duas empresas. Diferentes. Exatamente. E aí talvez o principal, trazendo para o contexto de dados, seja o choque da maturidade de dados das empresas. Isso. Então, eu vim de um lugar que a maturidade de dados era extremamente referência de mercado e fui para um lugar que está construindo esse protagonismo, essa referência. Então, o que eu vejo assim, que a experiência que eu obtive, ela vai me ajudar talvez a alcançar a mesma maturidade que eu tinha antes, mas só que de uma maneira mais rápida. Porque eu já, vamos falar, sofri, tropecei muito, apanhei muito, né? Então eu entendo que, né, se eu me considero uma pessoa minimamente inteligente, eu vou aprender com os meus próprios erros e vou conseguir chegar no objetivo final de uma maneira mais rápida. Bacana. E aí eu ia emendar a questão da cultura de dados dentro da empresa. E eu queria que você falasse na sua experiência, como que você enxerga a influência da cultura dentro da governança de dados e das ações de dados dentro das empresas? Tá. Acho que um primeiro ponto que eu acho que é super importante é a gente falar sobre governança, tá? Porque quando a gente fala de governança, a gente está falando na disciplina que defende a estratégia da companhia. Perfeito. Então eu tenho um plano de governo. Então significa que eu tenho uma estratégia que eu tenho que defender. Quando eu vou para gestão, eu faço a execução, o como eu vou alcançar essa estratégia. Aí eu estou falando do plano de ação, eu estou falando da gestão pública, certo? Então existe uma diferença entre governança e gestão. Então, legal, entendi que a governança ela é a guardiã da estratégia. Aí eu entro aqui. A cultura, ela é importante, ela é estratégica para a companhia? Se a cultura for estratégica para a companhia, eu entendo que é um tema que tem que ficar junto com governança. Perfeito. Certo? Porque quando a gente fala de desenvolver cultura, tem que ter alguém puxando ou pelo menos monitorando para ver se as ações estão sendo eficientes, tá? Então, esse é um primeiro, acho que, parênteses que eu acho que é importante colocar aí em cima da sua pergunta. Aí, quando você fala sobre cultura nas empresas, eu gosto de pensar que cultura ela vem de colere, né? E colere ela é o mesmo radical de cultivo. Então, se a gente for falar de cultura, a gente está falando tudo aquilo que eu cultivo, tudo aquilo que eu semeio, tudo aquilo que eu vou lá e cuido, preparo, vejo crescer, eu vou lá e coloco mais investimento, esforço, para deixar aquela árvore, aquela semente crescer e gerar fruto até que aquele ecossistema ali seja funcional. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de cultura, é algo demorado, não é algo instantâneo. Sim. E aí, fazendo uma referência até com o agro, né? Tudo que nasce muito rápido não tem raízes profundas. E aí a pergunta é, a cultura ela vai ser superficial ou a cultura vai ser profunda? Se a cultura tem que ser profunda, vai demorar tempo para que aquilo gere fruto, né? E aí eu gosto de pensar em cultura em 5 grandes Cs. Primeiro, eu preciso ter comitê. E o que é o comitê? É basicamente você fazer ali o aculturamento top-down. Perfeito. Então eu vou lá no comitê e falo assim, ei, você executivo, ei, você que está nesse fórum de comitê, você tem esses problemas, você tem esses riscos, ou você está gerando esse resultado. E aí com isso eu consigo ir aculturando top-down.
porque eu consigo mexer tanto no ego do executivo, como também consigo, nesses comitês, amarrar as metas da companhia e amarrar a bonificação. Então, nada melhor do que o ego ou o dinheiro para fazer com que a cultura ela venha a ser mudada dentro da organização na direção de melhores práticas de dados. Tá? O outro é comunidade. Não dá para fazer mudança de cultura se você também não tiver ações bottom-up. Se você não chegar lá e desenvolver o chão de fábrica, a pessoa operacional, para que ela tenha capacidade de fazer as coisas. Eu gosto de pensar que democratização do dado não é apenas dar o acesso ao dado, mas é você dar o acesso com a capacidade da pessoa extrair valor. Então eu preciso ter comunidade. Eu preciso ter uma comunidade de DataVis ensinando as pessoas a fazerem painéis, dashboards. Eu preciso ter uma comunidade de engenharia ajudando as pessoas a fazer select, ingestão, extração de dados, cruzar as informações. Eu preciso ter uma comunidade de governança para explicar políticas, explicar LGPD, explicar esse tipo de coisa. Eu preciso trazer referências também de fora para explicar também como está funcionando no mercado. Sim. Porque isso estimula também o desenvolvimento. Então eu tenho que é comitê de cima para baixo, e outra comunidade de baixo para cima. Que vai sustentar a base. E aí eu tenho também o de dentro para fora. O que é de dentro para fora? Eu tenho que ter capacitação. Então eu tenho que ter uma trilha formada para diferentes perfis que vão gerar diferentes capacidades em que eu, como pessoa dentro da organização, vou consumir esse conteúdo para eu proativamente conseguir me desenvolver. Então, isso é importante ter uma trilha corporativa, ter tudo isso para você gamificar, você engajar, você conseguir amarrar as coisas de uma melhor maneira. Talvez dar um acesso se a pessoa fizer o treinamento, isso é muito importante. E tem os comunicados, que aí ao invés de ser de dentro para fora, é de fora para dentro. Que aí você também traça os públicos, você também traça os perfis e você envia com uma cadência pré-definida informações que vão ser aderentes àquele perfil que você quer alcançar. E por último, mas não menos importante, talvez seja o mais importante, é o auxílio de consultoria. Que muitas vezes a pessoa ela vai estar num nível de maturidade tão baixo que você vai ter que ser como aquela pessoa que dá a mão com uma criança para atravessar a rua. Você vai lá, atravessa uma vez, se atravessa outra vez, se atravessa outra vez. E aí quando aquela pessoa ganha maturidade e confiança, ela vai começar a atravessar a rua sozinha. Perfeito. Então aí não é mais uma direção, é estar junto para poder gerar aquele valor. Eu queria comentar uma coisa, você costuma falar bastante da parte de cultura e levando em consideração o tempo que você tem de governança ou até do que você conhece dos seus pares de governança, o que costuma ser mais a entrega? Essa questão de ferramenta, de implantação ou da cultura? Nos cenários aí que você passou, o que você enxerga como a entrega de governança? É mais cultura ou é mais ferramenta? Sustentação? Se a gente for falar de governança, só por governança, basicamente é gestão de risco, implantação de políticas, normas e processos. Então isso seria o core business de governança, tá? Mas a gente falando de governança para cultura, eu vejo a governança como principal entrega a capacidade de gerar inovação. Isso é engraçado, porque quando você olha para a governança, você pensa o quê? Cara chato, governança, burocracia, você associa governo, você associa só palavras negativas. Governança era a disciplina que não era convidada para o churrasco, entendeu? Era a disciplina que ninguém gostava. Aí veio a LGPD, governança ficou em evidência. E agora também na era da IA, todo mundo quer fazer IA, mas só que e a ética na IA? E a parte de LGPD na IA? E a parte também de qualidade de dados dentro da IA? E aí, novamente, a governança começa a ganhar protagonismo, tá? Então, eu vejo que a governança hoje, ela para a cultura, ela ajuda a desenvolver pessoas capacitadas, mas também que elas consigam ter autonomia dentro do seu ecossistema. Então, eu vejo a governança como uma habilitadora. Não, é engraçado. Fazendo uma outra analogia, pensa que a área de dados é um carro. A governança ela é o freio. Então, a ciência de dados hoje é o acelerador, beleza? O que vai fazer com que a ciência de dados consiga fazer a curva que se apresenta à frente? É justamente a governança, dando a capacidade dela frear,
fazendo ali as políticas, fazendo ali as normas para que ela consiga fazer ali a curva no momento certo e não colida, não gere ali um prejuízo para a companhia. Sim. Tá? Entendi. E você citou a questão da LGPD. Eu acho que a LGPD foi bem importante para as empresas terem um pouco mais de atenção para a governança dos seus dados, né? Você acredita que uma empresa que está numa maturidade de dados baixa, a primeira questão que ela tem que tratar é a governança? Ou por onde ela deve começar? É uma pergunta que, como uma pessoa que passou por arquitetura, né? Você vai falar assim, depende. Porque são muitas variáveis, Sim. certo? Então, dependendo da variável que for prioritária para a empresa, eu falaria, vá com governança. Dependendo da variável, eu falaria, vai e depois implanta a governança. Então, vai muito do apetite de risco da empresa. Vai muito com a perspectiva de gerar valor da empresa. Porque se você vai sem governança, a probabilidade de você gerar coisas tecnologicamente boas, mas não sustentáveis, é muito grande. Eu vim da área de engenharia de dados. Eu vim da área de BI tradicional. Quantas vezes eu desenvolvi painéis? Quantas vezes eu desenvolvi queries? Quantas vezes eu fiz procedures maravilhosas que eu tirava uma complexidade, sei lá da onde. Aquela brasileiro nato, fazia umas gambiarras boas assim, sabe? E aí depois passava um mês, o negócio não era mais utilizado pela área de negócio. Entendeu? Então, se você vai sem governança, isso vai acontecer cada vez mais. Perfeito. Então aí você consegue até amadurecer sua capacidade técnica, mas você não consegue amadurecer a sua cultura. Por isso que eu falo assim, que as variáveis é que vão ditar se eu já vou com governança ou não. No cenário, que vamos falar assim, eu sempre estou hoje, né, no lado de que preza pela qualidade, eu falaria, estabelece governança, estabelece a governança junto com a engenharia, estabelece bons processos, bom fundacional, uma boa plataforma de dados, e depois você escala para produtos mais sofisticados. Perfeito. Porque aí você vai fazer primeiro feijão com arroz muito bem feito, você vai matar a fome da sua empresa, dos dados, e depois você vai para o restaurante à la carte caríssimo, entendeu? Porque hoje o que muitas empresas de baixa maturidade fazem? Elas vão para o restaurante gourmet caríssimo para um monte de gente que tem fome. Você vai lá com uma fome grande num restaurante gourmet, não sei vocês, mas eu gasto muito e saio com fome. E é o que acontece muitas vezes. Se gasta muito e não se atende à necessidade da área de negócio, tá? Então eu faria essa mescla. No curto prazo, vai com governança com engenharia, estabelece bons processos e um fundacional legal, para depois você escalar ciência de dados e outras disciplinas estatísticas, matemáticas de maior valor agregado. Legal. E aí a gente tem muitas empresas no Brasil e no mundo que não tinham esse olhar para a governança, né? Fizeram todo um caminho de evolução da maturidade de dados, evolução não da maturidade, eu diria, mas dos produtos de dados que são entregues, né? E em um determinado momento, ali em 2019, surgiu a LGPD, começou uma cobrança maior sobre governança, e até hoje existem empresas que ainda não têm uma governança sólida, né? E muitas vezes por causa de resistência dos próprios usuários, né? E do próprio time que está ali. Por quê? Poxa, eu faço tudo o que eu quero aqui, eu faço do jeito que eu quero, eu consigo entregar resultado, eu consigo entregar valor, mas agora eu vou ter aqui que parar tudo, né? Frear, colocar uma governança e eu não vou conseguir mais fazer tudo o que eu queria. Como que você destrava empresas que estão nesse processo? É importante a gente falar que o segredo entre controle e autonomia varia de empresa para empresa. Não vai existir uma bala de prata. Não vai existir uma coisa que vai resolver tudo. Então, acho que o que tem que ser aplicado é uma governança que consiga fluir nesse equilíbrio condizente com a maturidade. Se eu chegar com uma governança e chegar assim, esse aqui é a política que você vai ter que seguir, esse aqui é o processo que você vai ter que seguir, e eu empurrar isso goela abaixo, eu não vou ter engajamento, eu não vou ter adoção, eu não vou ter uma promoção de governança, certo? Então, o que eu falaria para esses contextos é, a governança, ela é
sim, uma entidade de burocracia, mas ela tem que ser uma entidade de burocracia como a etimologia da palavra preza, que é processos bem estabelecidos, com responsáveis bem estabelecidos, que permitem com que o processo em si seja escalável. Perfeito. É isso que é a burocracia. Então eu não posso permitir com que o meu ímpeto em implantar o utópico, o maravilhoso, o referência de mercado faça com que eu seja burocrático, né? Que é implantar a burocracia burra, que eu só vou engessar o processo e vou tirar todo o valor da minha cadeia ali, que na verdade não é o meu objetivo como governança. Eu gosto de pensar que quando eu estabeleço governança, eu tenho que estabelecer em cima de 3 P's: propósito, premissas e pilares. Então, propósito, eu preciso ter uma essência bem definida. Eu gosto de pensar que a minha essência é impactar pessoas. A minha essência é promover melhores experiências. A minha essência, né, o meu propósito é impulsionar o valor dos produtos de dados. Então, em cima dessa essência, eu determino as minhas premissas, que é aquilo que eu não negocio. Não negocio qualidade, não negocio ética, não negocio esse tipo de situação. E eu determino os meus pilares. Poxa, para eu ser sustentável, eu preciso ter CI/CD, eu preciso ter DataOps, eu preciso ter DataGovOps. Para poder ser ético, eu preciso ter proteção de dados. E aí eu vou estabelecendo meus pilares em cima disso. Com isso bem feito, eu consigo escalar qualquer estrutura. Sim. Entendeu? Então eu acho que vale muito olhar para dentro, mas sem esquecer de olhar para fora. E olhando para dentro, olhando para fora, eu sei como me posicionar para eu cumprir o meu propósito. Entendeu? Então, Sim, na verdade, você traz para uma esfera corporativa aquilo que deveria ser básico para qualquer pessoa como indivíduo, tá? Mas se a gente trouxer que a governança é um organismo, né? Então você como organismo, você entende quem você é, para depois você fazer algo em cima de quem você é. E com isso você gera consequências positivas, entendeu? Então é aquela máxima: eu sou, porque eu sou, eu faço, porque eu faço, eu tenho. Ponto. E não inverter, colocar o carro na frente dos bois, sei lá, inverter as coisas. Porque geralmente é o quê? Eu quero. Porque eu quero, eu faço. E eu deixo o que eu quero ditar o que eu faço e automaticamente eu perco a essência de quem eu sou. Que eu vejo muitas vezes o que acontece na governança. A pessoa quer estabelecer a política. Por que você quer estabelecer a política? Porque eu quero. Não, não é isso. Você tem que estabelecer a política respeitando aquilo que você quer defender, que é o seu princípio, né? E com isso você vai desenvolvendo uma cultura saudável, né, dentro da sua empresa. Mas, novamente, sempre respeitando quem você é e almejando algo, né, que é benéfico para a empresa de longo prazo, e você vai fazendo, se ajustando num meio termo em cima dessas 2 pontas aqui bem definidas. Perfeito, gostei muito, muito bom. Uma ótima lição. Eu queria fazer uma outra pergunta, ainda com esse viés da governança de dados, sobre formação. Certo. O profissional de governança de dados ainda é um profissional raro no mercado. Né? É difícil você achar alguém que tem esse papel de liderança de governança de dados, que tem experiência real, né? O que você acredita que um profissional que quer ir por esse caminho de governança, você falou, você veio da engenharia, você passou por arquitetura, então você viveu todo esse... você teve toda essa experiência de vivência ali do uso dos dados e da estruturação dos dados até chegar nesse papel de governança. O que um profissional tem que desenvolver, o que um profissional tem que olhar para ele ser um bom profissional de governança? Tá. Bom, primeiro falando da parte acadêmica. Não existem hoje, na minha perspectiva, graduações ou formações que destrincham governança como deve ser destrinchado governança. Sim. Tá bom? Então, se você quiser fazer um curso, não tem. Que maravilha. Se você quiser fazer uma coisa boa mesmo, não tem. Já ouvi boatos que vai ter uma faculdade ou outra que está organizando, preparando um curso. Existem empresas que fazem ali certificações do DAMA, né, DMBOK, que fazem ali em cima de algum outro framework de mercado, ou até mesmo algumas instituições que têm lá um curso de governança, mas não é algo acadêmico, tipo, vou me formar naquilo, certo?
Então eu falo que hoje o mercado está em déficit. Então, muitas vezes um curso só para você ter um certificado. Exatamente. Que não é muito diferente de qualquer outro curso, mas tudo bem. Mas esse é o cenário. Falando de contexto de mercado, governança não é uma disciplina nova. É uma disciplina velha. O ponto é que é uma disciplina negligenciada. Sim. E aí é até engraçado que sabe aquele grupinho da escola dos rejeitados? Eu sei porque, né, geralmente os nerds é que são, né? Mas tudo bem. Mas aquele grupinho dos rejeitados que eles vão se unindo, governança é isso, tá? Porque a governança era excluída, aí de repente metadados. Aí o pessoal negligenciava metadados também. Aí metadados se juntou lá com governança. E aí também qualidade. E aí qualidade também se juntou com governança. Privacidade, LGPD. Aí também se junta, entendeu? Então o que eu vejo é que hoje, dependendo da organização, sempre é uma mescla. Governança, metadados, governança, qualidade, governança, arquitetura de dados, os antigos ADs, né? Governança é alguma outra coisa. Então é importante dar esse contexto que a governança, ela acabou sendo o grupo dos excluídos. Mas aí fazendo, né, os excluídos que se deram bem na vida, né, e que estão mudando ali as empresas, tá? Então, o que eu vejo assim é que a disciplina governança, ela ganhou muita força por causa dessa soma com outras disciplinas, né? E talvez esteja no momento de termos um curso que fale de governança, fale de qualidade, fale de metadados, fale de proteção, não só com viés de privacidade, mas com um viés de privacidade, de segurança, de ética, beleza? Então acho que falta sim algo no mercado para isso, tá? Falando do mercado atual de governança, eu vejo que a maioria dos profissionais não fizeram ali a trilha que eu descrevi para você. Talvez a minha formação ela seja uma exceção. Até porque eu acho que são poucos os engenheiros que gostariam de ir para a governança, né? Enfim, eu já formei muito agente de governança para ir para a engenharia. Mas é difícil você ver o ao contrário acontecendo, tá? Inclusive, talvez as melhores lideranças técnicas de engenharia que eu vi foram formadas em governança, tá bom? Porque viram a política sendo cumprida na veia, foram capacitadas, informadas em cima dos contextos e bons princípios, e quando foram para a engenharia, brilharam, porque eram as pessoas que conseguiam fazer as coisas de maneira mais escalada, de maneira mais organizada, de maneira mais modularizada, entendeu? Então, eu sempre vi isso, essa direção. Então, eu acho que eu sou uma exceção, tá? Então, eu vejo muitas pessoas de negócio vindo para a governança, de processos vindo para a governança, de gestão de riscos vindo para a governança. Por quê? Porque é uma disciplina carente, né? E eu preciso de pessoas organizadas, aí por isso do processo. Eu, como guardiã da estratégia, preciso também conhecer do negócio, por isso que eu trago pessoas de negócio, né? Eu preciso entender alguns contextos, às vezes, né, um pouco diferentes. Aí eu preciso trazer perfis de outras áreas, tá? Então é muito mais normal isso acontecer, tá bom? E aí eu falaria, para quem quer migrar para a área de governança, eu falaria soft skill em dia, tá? Inclusive, talvez um dos meus maiores problemas em lidar com governança foi ser uma pessoa muito briguenta no começo. Porque como eu via os problemas, eu queria resolver os problemas. E aí, poxa, eu vim de engenharia. Eu sei que você, engenheiro, está fazendo as coisas erradas. E aí eu falava assim, não pode fazer isso. Não, mas não tem como fazer. Claro que tem. É só você fazer isso, isso, isso. E aí eu entrava no embate. E aí, se você não fizer, eu vou te bloquear, cara. Eu vou tirar seu acesso. Eu nunca cheguei a fazer esse tipo de ameaça. Mas o que acontecia era isso. Porque o engenheiro falava que não dava para fazer, eu passava um prazo enorme e eu falava assim, você quer me enganar? E aí eu ia pro embate. Mas isso acabou trazendo muito problema. Por isso que eu falo assim, que o soft skill é importante. Boa comunicação, ser claro, entendeu? Então eu acho que isso é importante. Ser organizado, certo? Cara, não dá. Tem que ser organizado para trabalhar com governança, certo? Você tem que saber ter um senso crítico, uma visão sistêmica das coisas, porque senão não dá. Você vai sempre fazer as coisas
sem conseguir ter o contexto geral e você vai tomar decisões erradas, tá? Então eu falaria que você quer vir para a área de governança? Foque em soft skill e foque em entender o seu contexto de negócio. E aí, em cima disso, pode procurar migrar de carreira, que com certeza você vai ser bem aceito em qualquer área de governança da sua empresa. E você falou dessa questão dos grupos se juntando, né? Essas minorias excluídas se juntando. É engraçado porque eu participo de alguns grupos de governança e também de engenharia, arquitetura, e os grupos de governança de dados têm uma cultura muito forte, né? De compartilhar conhecimento, de estar junto. Então, buscar essas comunidades também talvez seja um caminho para quem quer entender um pouquinho mais do assunto, né? Quem infelizmente, já chegou no limite lá do WhatsApp, mas tem um grupo Governança de Dados do Brasil. Sim, eu estou nesse grupo. Esse grupo foi fundado pelo Paulo Rusa, que também é uma referência em governança. Se eu não me engano, foi mais a Thaís, que também é uma referência em governança, hoje está no BV, o Rusa está no Banco Carrefour. Eles fizeram trabalhos incríveis ao longo da carreira, tá? Inclusive, o Rusa recentemente teve aí uma publicação, né, alguns fóruns, sobre como eles desenvolveram a cultura de dados lá no Banco Carrefour, muito legal. Recomendo que todos vejam, inclusive até postei recentemente no LinkedIn sobre esse caso em específico, porque eles trouxeram pessoas de comunicação para trabalhar junto com governança. Perfeito. Porque uma coisa é você tentar desenvolver cultura sem a capacidade a habilidade de comunicação. Outra coisa é você tendo comunicação. Você cria uma branding para você engajar, você cria gamificação, você cria realmente uma trilha que envolve ali as pessoas. Isso é fantástico, né? Então, esse grupo acho que é muito bom. Seguir pessoas no LinkedIn que são referências, tá? Então, já falei duas aqui, que foi o Bergson e o Barbieri. Falei agora do Russo, da Thaís, mas, poxa, tem o Percebão também, Rafael Percebão, que está fazendo um trabalho bom também, se não me engano, agora ele está no Itaú. Me sigam também, poxa, no LinkedIn. Tem a Mari, que hoje faz head da Keiros lá em governança também, faz muitas publicações, inclusive aí, mulherada. É uma pessoa muito engajada também em fomentar mulheres em tecnologia, né, em governança. Acho que isso é super legal. Poxa, eu acho que é isso. E se conectando e se engajando com a comunidade, com certeza é importante. Perfeito. Tá? E aí, saindo um pouco desse tema, falando um pouquinho sobre o dia a dia de governança, a gente tem hoje não, há alguns anos já, durante alguns anos dados foi uma disciplina muito centralizada, né? Às vezes em tecnologia ou talvez alguma área separada, mas sempre centralizada. E a gente tem hoje uma cultura de compartilhar dados pela empresa inteira e ter uma visão mais federada, não só do uso dos dados, mas também da governança dos dados, e de outras disciplinas de dados. Como que você enxerga e como você enxerga que é a forma, na sua visão, claro, porque isso não vai funcionar para todas as empresas, mas você acredita nessa forma mais federada de uso dos dados e de criação de produtos de dados? E como que você enxerga a governança disso? Você acha que a governança também tem que ser mais federada ou ela tem que ser mais centralizada? Ou ela tem que começar centralizada e depois ser federada? E a gente tem que destrinchar alguns modelos, tá? Se a gente for para o modelo de desenvolvimento, tá? Eu entendo que dependendo da maturidade, você começa mais centralizado, você passa para um COI, Centro de Excelência, e depois você trabalha mais em Hub Spoke. Perfeito. Então, acho que esse é o cenário de evolução natural. Mas aí eu estou falando de modelo operacional. Eu estou falando da minha área de negócio ter capacidade de construir produtos de dados, beleza? Perfeito. Que acho que é um cenário muito bom, tá? Agora vamos trazer aqui para a organização dos dados. A organização dos dados, em maioria hoje nas empresas, ela é centrada na aplicação. O que significa isso? Eu tenho
2, 3, 4, 10, 15, 20 aplicações e cada aplicação, sabe o que ela tem? Um banco de dados lá. A aplicação ela é eterna? Ela é perene? Não, ela é efêmera. A aplicação muda. Quantas vezes você vê no mercado uma empresa trocar de um sistema A para um sistema B? Sim. Perfeito? Então, a aplicação ela é efêmera, ela muda. E o que acontece com os dados nesses contextos? Eu fico com um dado no sistema A, depois eu faço uma migração só de uma parte para o sistema B e já era o seu histórico. É isso que acontece. Sim. Então, ou então pior, eu coexisto com os dois e aí eu preciso criar uma integração que fica replicando os dados de um lugar para o outro. Aí vamos trazer para um contexto um pouquinho mais complexo. Você tem o seu CRM onde você tem um cliente, certo? Mas aí você fatura, você tem outro sistema e você também tem uma entidade de cliente. Aí quando um cliente é criado aqui no seu faturamento, o que você precisa fazer com ele? Replicar com o seu CRM. Beleza. Mas aí você vai ter depois um outro sistema que você recebe. E talvez o seu cliente seja um fornecedor. Aí você vai ter outro lugar lá com negócio com uma mesma entidade de pessoa física, mas uma outra tabela. Imagina só você migrando os 3 sistemas. Como você faz? Então, o ecossistema hoje de tecnologia e de dados, ele está centrado na aplicação. Perfeito. Alto custo de manutenção, alto custo de integração, inclusive tem alguns estudos que falam que 35% a 60% do custo de TI é por causa de integração de dados entre sistemas. Sim. Ok? Então vamos lá. É engessado, caro e você não consegue evoluir. Você é contra a inovação. Então o que eu vejo é que tem que existir uma mudança de paradigma de arquitetura de sistemas e TI para não ser centrada na aplicação e ser centrada no dado. Perfeito. Porque aí se eu tiver um modelo canônico dentro da minha empresa, certo? Que eu reproduzo no meu modelo de dados a minha cadeia de valor, aí eu vou ter as 3 aplicações que eu falei. Aquelas 3 aplicações elas estão escrevendo e elas estão lendo do mesmo modelo de dados central. Troquei de aplicação, o que vai acontecer? Nada. Continua igual. Entendeu? Nada. Tá lá centrado. Acabou. Então eu acredito numa evolução de um modelo operacional para um hub spoke, mas uma organização de dados na companhia centrada em dados. Por quê? Porque eu elimino desperdício de integração. Eu elimino desperdício de armazenamento. Eu trabalho com as coisas não stream ou batch, que a gente está acostumado, mas eu trabalho on demand. Porque a mesma base que faz com que você persista para o seu transacional é a mesma base que você vai estar lá já replicando para o seu ambiente analítico, porque no final das contas, isso aqui também, esse modelo também é um produto. Mas ele é um produto muito mais técnico de negócio. Mas ele é um habilitador para o seu time de negócio fazer várias coisas. Entendeu? Então Sim. eu acredito nesses movimentos. No modelo operacional que eu deixo a minha área de negócio mais apta para desenvolver, e aí obviamente dentro de políticas, processos e monitoramentos, observabilidade, data ops e tudo aquilo que a cartilha dita, certo? Porque para eu fazer essa virada dar mais autonomia eu preciso ter um controle bom. Perfeito. Mas também simplificando a complexidade do meu ecossistema de dados lá no transacional. Tá? Enfim, eu filosofei bastante, mas é o que eu acredito. É nesses 2 movimentos. Um que eu democratizo para o negócio e o outro que eu reorganizo no transacional. É uma mudança de paradigma do transacional que vai contribuir também com essa democratização para o negócio. Porque eu escalo. E aí, hoje qual que é o maior problema do negócio? Pô, é fazer join, fazer query, fazer cruzamento das coisas, até mesmo com as IAs aí da vida. Poxa, como que você entende um modelo de dados? Se um lugar está em português, outro em espanhol, outro em inglês, ou então uma entidade ao invés de ser cliente, sei lá, é um outro nome nada a ver, entendeu? É account, né? Fazendo referências aí a alguns ERPs, ou na outra sei lá, um monte de sigla fazendo alusão a outro grande ERP. Como que você cruza isso? Consegue, entendeu?
não dá para correlacionar, porque às vezes até mesmo o conteúdo é diferente. Um são 14 dígitos alfanuméricos, o outro sei lá, são dígitos de CPF ou CNPJ. E aí, como que você cruza isso? Não dá para cruzar de uma maneira automática. Como você resolve isso? Fazendo uma boa gestão do seu modelo de dados, tendo um modelo de dados canônico. E aí você facilita, porque você consegue ter um conjunto de entidades mais reduzido para você aplicar qualidade, para você aplicar gestão de acesso, e você consegue potencializar a criação dos seus produtos de dados, né? Aí, falando um pouquinho de uma abordagem que surgiu em 2019, que é o Data Mesh, eu consigo usar o Data Mesh na íntegra. Por quê? Porque eu vou trabalhar com produto, vou trabalhar de maneira federado, pelo menos na parte analítica, certo? Eu vou ter já uma normativa, uma política que vai estar estabelecida, eu vou ter uma governança central, obviamente, para poder fazer a evolução desse legislativo, mas vai estar todo mundo ali fazendo as coisas de uma maneira super autônoma. Perfeito. Não acredito também nessa visão, acho muito, muito interessante. Uma questão que eu acho que aí é um desafio, porque essa mudança de paradigma é muito grande, né? E as empresas não conseguiam atingir essa mudança tão rapidamente assim quanto a gente gostaria. Um dos principais... A gente tem diversos riscos que você citou, né? Então, em ter esse paradigma atual. E eu vejo que um dos riscos, você também citou, que é a qualidade. Sim. Né? Porque hoje a gente tem ali o poder analítico sendo dado na mão da área de negócio, sendo dado na mão do usuário final, só que você não tem a garantia de que aquele poder analítico está sendo utilizado para criar produtos em cima de dados que têm qualidade. Perfeito. Então você pode gerar decisões corretas, você pode gerar... você pode não estar, ao invés de você estar evoluindo, né, e trazendo mais benefício para o seu negócio, você pode estar tendo um malefício sendo gerado para o negócio contra essa qualidade. Como que a gente faz para fazer essa junção, como que a gente faz para cuidar desse meio do caminho? Perfeito. Eu vou continuar tendo o paradigma atual, ok? Eu posso ter uma visão de futuro com esse paradigma mais centrado no dado, né? Num dado canônico, como você citou. Mas como que eu cuido da qualidade hoje? O que eu faço hoje para garantir que a qualidade do que eu estou fazendo... Existem algumas abordagens, tá? Obviamente que sempre é mais difícil vai ser mudar o transacional, porque o transacional é o core business ali do que está acontecendo no dia a dia. Então, uma primeira sugestão para ir caminhando para cada vez mais no centrado em dados, você aplicar MDM, aplicar RDM, que é o MDM, mas só que para dados referenciais. Sim. Então você vai começando a centralizar alguns domínios que estão ali mais comuns dentro do seu ecossistema. Então você consegue ir trabalhando isso de uma melhor maneira. Eu queria usar a mesma palavra que você usou, mas você vai criando essa camada canônica de dados. Sim. De maneira apartada nesse momento. Perfeito. Você ainda mantém nos sistemas origens, mas você vai criando alguns satélites que podem começar a ser ali os motores para você poder ir virando a chave. Tanto que existem várias técnicas de MDM. Você pode só consumir do MDM o Golden Record, ou você pode voltar lá para as origens e você acaba centralizando isso, tá? Então acho que isso aqui é uma estratégia legal para você começar a ir fazendo essas transformações. Quando a gente vai para o mundo analítico, acho que a solução mais comum é o conceito do medalhão, certo? Das 3 camadas. Eu não gosto de chamar de medalhão porque eu acho péssimo bronze, prata e ouro. Para mim, bronze, prata e ouro está muito mais condizente a uma nota de desenvolvimento de qualidade do que propriamente uma camada, certo? Mas vamos pegar aqui a camada de upstream, midstream, downstream, fazendo referência à indústria petroquímica, já que o dado é o novo petróleo, certo? Eu vou ter uma camada de ingestão ali, que eu vou jogar os dados para um raw data. Eu vou ter uma camada que eu vou preparar os dados, já aplicar regras de qualidade, de desnormalização dos dados,
que é a minha camada confiável, minha camada trusted, e aqui nessa camada eu já posso ir organizando o meu modelo canônico, não vai ser canônico porque não está no sistema, mas vai ser o meu modelo semântico. Então eu posso ali ir organizando a minha operação por cadeias de valor, macroprocessos que eu tenha. E depois eu tenho uma última camada, que pode ser ali a camada que vai atender os dashboards ou as necessidades de negócio. Então veja, eu tenho 3 camadas. Uma refletindo o que está na origem, uma refletindo a minha semântica, o meu negócio, e a outra refletindo a minha necessidade. Tá bom? Perfeito. Organizei dessa maneira. Veja, a parte do meio vai ser a mais importante. Por quê? Porque é a partir dali que a minha área de negócio pode consumir e criar os seus próprios produtos. É a partir dessa camada do meio que eu vou conseguir fazer a criação dos meus produtos ali mais departamentais. E aí eu consigo ir evoluindo esse contexto. Então, como? É focando nesse midstream. É focando na semântica. E aí entram as ferramentas para poder conseguir fazer isso, né? Então, o próprio Gartner tem 2 quadrantes que eu acho que são principais. O quadrante de governança de dados, que envolve ferramentas de metadados, tá? Inclusive, eu acho que dentro desse quadrante, eu acho que é a Colibra, a Informática e a IBM, que são líderes. E aí você tem o de qualidade, que aí é a qualidade aumentada, já com IA e tudo mais, que você tem informática... Caramba... Não vou me lembrar quais são os outros 3 ou 4 que estão ali, mas são soluções robustas para você pegar tudo isso que a gente falou aqui e garantir melhor com que esse ecossistema funcione, tá bom? E aí eu achei fantástico o ponto que você comentou da tomada de decisão errada em cima de falta de qualidade. Acho que é importante dar o contexto de que a inteligência artificial ela é maravilhosa, mas se você utilizar a inteligência artificial com dados ruins ou processos ruins, você vai escalar a sua ineficiência. Perfeito. Então, se você tem um processo de 100 e você só consegue aproveitar 10, a inteligência artificial pode até melhorar. Ela vai fazer 15 de 100, mas só que você não vai fazer mais 100, você vai fazer 1000. Então, você vai fazer 150 de 1000. Seu prejuízo, seu desperdício vai ser maior. Então, o que é importante é focar em qualidade, seja do processo, seja do dado, para que você consiga potencializar o valor da sua inteligência artificial, tá? E aí, talvez um dado legal, depois pesquisa na internet, tem um estudo, uma referência também no mercado chamado Dr. Data, né? Que ele fala uma regra de qualidade 1, 10, 100. Cada dado que entra certo na empresa e permanece certo custa $1. Cada dado que entra errado e você corrige custa $10. Cada dado errado que entra e permanece errado custa $100. Então, achei esse estudo interessante, por quê? Porque tudo que é muito core business da empresa que está errado, ele tem um potencial de gerar prejuízo muito grande. Perfeito. Quando você estava falando dessa parte de segurança, de qualidade, como comercial hoje, que eu fiquei bastante tempo atuando direto, como você assim, engenheiro, analista de marketing cloud em CRM também, hoje eu estou atuando no comercial e aí você falou da qualidade e tal, eu queria saber se esse costuma ser um dos pontos mais chave para decisão, para tomada de negócio, para poder fechar algum negócio, um argumento da venda em si, mais, como se diz? Quando você está pensando no investimento, no orçamento... Se esse é um argumento que ajuda a isso, ou qual é o argumento, qual é a chave para... Você tomar uma decisão de onde você vai fazer o uso do seu orçamento quando você fala de governança. Nossa, quando a gente fala de governança, a premissa é sempre que você não vai ter orçamento, beleza? Então, isso me alegra. Existe a máxima, né, que ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Quantas vezes nós aprendemos pelo amor? Poucas vezes. A gente geralmente aprende o quê? Dando cabeçada na parede. Então eu vejo assim, que o fato da governança estar em destaque é o quê? Em 2018 a 2020 foi por causa da privacidade, porque ele queria ganhar multa, e hoje é por causa da IA, preciso aplicar qualidade, preciso ter metadados enriquecidos, porque isso é um habilitador, um facilitador da inteligência artificial, e por isso que está na hype também. Tá? Tanto que quando você olha o Hype Cycle lá da Gartner, caraca, governança de IA tá lá no topo, tá lá na hype, mano. Por quê? Porque as empresas estão aprendendo na dor.
E aí, quando a gente vai para o contexto de inteligência artificial, ela tem o problema da qualidade e ela tem o problema do custo. Exato. Sim. Não é barato, certo? Então, por isso que a governança começa a ser importante. Por quê? Porque você vai administrando isso. Aí tem a questão da explicabilidade. Novamente, você precisa da governança garantindo isso. Você tem a ética, você precisa da governança garantindo isso, tá? Então, o que eu vejo no viés de orçamento é aproveitar a dor. Então, o que está doendo na empresa? Então, eu vou entender lá, se tiver a dor de qualidade ou de qualquer um dos itens que eu comentei, Sim. você consegue trazer essa abordagem de governança. Agora, legal, a governança foi estabelecida. Aí, dentro da área de governança, entender qual que é a estratégia da companhia. E dentro da estratégia de companhia, priorizar as iniciativas que vão impulsionar mais um valor alinhado com a estratégia. Então, se eu tenho uma estratégia de fazer mais com menos, então você talvez tenha que focar num plano de governança que melhore os seus processos. Se você quer, a sua estratégia é entregar mais valor, então talvez você tenha que focar em qualidade dos dados para você dar mais autonomia para a sua área de negócio. Ou talvez você vai ter que investir num plano de cultura para que as pessoas elas sejam democratizadas, ou elas sejam habilitadas em trabalhar com dados, elas tenham uma fluência de dados maior. Talvez sua estratégia seja aumentar a maturidade. E aí talvez o leque de opções sejam maiores, porque você consegue trabalhar tanto numa perspectiva tecnológica como numa perspectiva de processos ou de cultura. Então, no final das contas, eu acho que é um pouco de saber jogar o jogo. Sim. Né? Perfeito. E aí, voltando um pouquinho para o tema da inteligência artificial, que você até nessa resposta colocou alguns pontos já. Como você disse, né, a inteligência artificial ela está aí disponível, a gente tem hoje a viabilidade de utilizar a inteligência artificial no negócio, principalmente inteligência artificial generativa, que há alguns anos era impensável de se fazer. E eu queria entender quais são as novas preocupações da governança quando a gente fala desse uso potencial da inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial nos últimos 3 anos, né, ela virou um hype. Todo mundo quer utilizar. Todo gestor, todo executivo, todo CEO tem meta para uso de inteligência artificial. E muitas vezes a empresa não está preparada. Eu não tenho uma governança de dados bem feita, eu não tenho nem, às vezes, uma arquitetura de dados bem estabelecida, né? Mas eu preciso usar a inteligência artificial. As preocupações de governança, de qualidade, são as mesmas? Ou você enxerga novas preocupações que a gente tem que ficar atento para os próximos anos? Uma das questões que ao meu ver, não é muito discutida, ou não era muito discutida, e começou a ser, mas a gente começou a ter um foco maior, é principalmente a ética no uso da inteligência artificial. Mas eu queria saber qual é a sua visão, né, e quais são as suas novas preocupações. Tá. Acho que tanto na época que eu era engenheiro e migrei para governança como agora, minha maior preocupação é criar ativos ou produtos de dados que endereçam dores de negócio. Perfeito. Acho que essa é a minha principal preocupação e sempre vai ser a minha preocupação. Porque, como você bem disse no seu discurso, eu quero ter a inteligência artificial. Não quero ter o valor. Eu quero ter o agente que vai responder quando eu perguntar para uma pergunta que eu vou fazer uma vez a cada mês. Então, eu acho que a minha maior preocupação é isso, é potencializar valor. Minha principal preocupação é que as coisas realmente sejam criadas de uma maneira que possam ser reaproveitadas e possam ser utilizadas dentro da companhia. Perfeito. E aí, existe uma inversão, porque eu estou colocando o meio como mais importante, não o fim. Eu não estou colocando o produto ou o que eu quero resolver em foco. Eu estou colocando a tecnologia. E tecnologia vem de tecton, certo? Que é disciplina, que é a capacidade de você gerar algo, tá? Então, acho que essa aqui é a minha principal preocupação hoje. Existe realmente uma baixa maturidade e uma vontade de aparecer na foto, que eu tenho inteligência artificial. Novamente, eu não estou aqui menosprezando a inteligência artificial.
Do mesmo jeito que nós temos os dados são um novo petróleo, teve aí um cientista chinês, se eu não me engano, Andrew Ng, não sei pronunciar, que ele falou que a inteligência artificial é a nova eletricidade. E o legal é que tanto petróleo como eletricidade foram os habilitadores da segunda revolução industrial. E se a gente faz uma tradução para a quarta revolução industrial que a gente está vivendo, é isso, são dados e inteligência artificial, entendeu? Então, isso vai ser o motor da nossa indústria, certo? Não tem como fugir, vai ser isso. Mas que seja gerar uma energia elétrica, mas tendo ali um produto que vai ser útil para o meu cidadão, que vai ser útil para o meu cliente. Não adianta eu ter energia elétrica e não tenho uma lâmpada, não tenho uma televisão, não tenho um micro-ondas, não tenho uma máquina de lavar, não vai servir para nada, entendeu? Então, de nada adianta o meio se eu não tenho um fim que ele vai resolver, tá? Então, essa aqui é a minha principal preocupação. E aí eu colocaria como outra adicional, aquela que você muito bem colocou. Ética, explicabilidade, sustentabilidade, você conseguir realmente criar uma coisa que vai ser utilizada continuamente, que não vai gerar um valor menor do que o seu custo de geração, porque eu acho que isso é uma coisa que não está sendo levada à equação. Tanto que você sempre vê assim, essa inteligência artificial reduziu 3, 4 pessoas. Legal. Quanto que ela custa? 5 ou 6 pessoas. Funciona. Entendeu? E aí o que acontece também é que às vezes eu estou aplicando inteligência artificial para melhorar um processo que, se você parasse um pouquinho, olhasse o processo e mudasse o processo em si, já resolveria o problema. Então acho que essas são as minhas preocupações, sabe? Você aplicar a inteligência artificial para o que realmente ela vai ajudar a resolver, mas de uma maneira ética e confiável. Tá? Perfeito. E eu acho que você colocou um ponto que a gente já discutiu aqui em vários episódios. Sempre que esse é meu especialista, a gente fala de inteligência artificial. A gente sempre fala que o foco tem que ser para o que você vai usar a inteligência artificial. Qual é o caso de uso? Não só o uso da inteligência artificial. Né? E você trouxe aqui a questão do é o novo petróleo, é a nova eletricidade. E as pessoas olham como o petróleo como valor. Né? E eu acho que a sua analogia foi muito bacana. O petróleo, a eletricidade, eles foram utilizados para movimentar outras coisas que traziam valor. Exatamente. Né? Não é isso. o petróleo que é o valor. Né? Por mais que tenham pessoas que ganhem dinheiro com petróleo, Perfeito. não é todo mundo que vai ganhar dinheiro com petróleo. Do mesmo jeito, você tem produtos que têm um IA embarcados, você tem monetização de dados direto. Beleza, você pode ter um valor intrínseco a ele, mas Perfeito. Se você traduz isso para produto, a gente tem que pensar naquilo que vai gerar valor. Eu gosto de acrósticos, tá? Então eu tenho os 3 U's, que eu preciso criar algo útil, utilizável e eu preciso ter utilização. O que significa isso? Que valor é igual à utilidade que eu gero com aquele produto vezes a utilização. Se eu não tiver utilização, o que vai acontecer? Vezes 0 é 0. Só é custo. E aí eu gosto de dividir pelo percentual de quão utilizável aquilo é, que é fácil, é interativo, está qualificado, entendeu? Porque quanto menos qualificado for, certo? Significa que ali eu vou gerar um prejuízo para a minha divisão, então o meu valor vai diminuindo, entendeu? Então eu gosto de pensar nessa divisão, tá? Só refletindo, colocando de novo, útil vezes utilização dividido por 1 mais percentual de utilizável. É isso. Tá bom? Pelos 5 Cs, os 3 Ps, os Us. Isso aí eu não vou falar dos Zs, porque... Não, mas é verdade, porque eu acho que isso é muito didático, tá? Sim. Quando eu vou falar de valor também, eu tenho que pensar em algo que é eficiente, algo que é eficaz e algo que é efetivo. Então eu preciso pensar nisso, que é o quê? Gerir bem as coisas, eficiência, gerar valor, que é o eficaz, mas de algo contínuo, que é a efetividade. Ponto. Eu vou amarrando as coisas, entendeu? A mesma coisa quando eu falei lá de propósito, eu preciso entender a minha essência, para depois aplicar na minha estrutura corporativa, para depois eu executar meu plano de ação alinhado com a estratégia. Acabou, são 4 E's também. Então eu acho que isso vai ajudando muito a gente a modularizar o nosso pensamento de uma maneira que a gente consegue ir ajustando dentro do nosso contexto. Tá bom? Perfeito. E aí eu queria falar, você falou um pouquinho sobre essa questão
dos 3Es, e isso tem muito a ver com o seu papel na gestão. Perfeito. Né? Você é uma pessoa que veio de um viés técnico, né? Mas hoje você está na gestão. Perfeito. O que você entende que esse viés técnico te trouxe de benefício para esse papel de gestão e o que você teve que desenvolver na sua carreira? Tá. Você falou que, por exemplo, você era um pouco mais impositivo na forma de... Eu brinco que eu era rude no nome. Você era rude? Isso, exatamente. Tá? Então, eu acho que falando primeiro da migração do técnico para a gestão, tá? Eu tive um bom mentor que me ajudou demais, acreditou em mim, via potencial em mim. Porque eu sempre fui uma pessoa empática, certo? Eu sempre fui uma pessoa humana, mas só que na ambição técnica, às vezes essa humanidade ela se perdia e virava um preciosismo. O próprio exemplo que você deu. Perfeito. Então, acho que o que me ajudou nessa transição primeiro foi ter um bom mentor, ter uma boa referência, ter um bom espelho. E foi engraçado, porque essa parte de ter um mentor coexistiu muito com um fato muito ruim na minha vida. Que então eu estava passando um problema pessoal e estava passando um problema difícil profissional. E aí esse mentor me ajudou a olhar para talvez áreas da minha vida que eu nunca tinha olhado. E aí eu comecei a desenvolver mais soft skill. E aí eu comecei a ver que não bastaria eu ser um ótimo técnico, mas eu teria que ter inteligência emocional, que eu teria que ter uma boa comunicação, que eu teria que ter ali uma boa visão sistêmica. E aí eu comecei a desenvolver ou lapidar habilidades que eu tinha, mas talvez estavam ali um pouco enrijecidas, não estavam ali treinadas. E aí, com isso, fui desenvolvendo, né? Então, acho que esse foi uma coisa boa para mim. Outra coisa, quando eu fui para o cargo de gestão, eu tive a síndrome do melhor técnico. Não sei se vocês conhecem essa síndrome. Que foi extremamente horrível, porque eu estava num cargo de gestão, tinha novas responsabilidades, mas os problemas difíceis eu ainda queria eu resolver, porque eu era o melhor técnico. Exato. Então, o abrir mão, o desapego, foi algo que eu tive que lidar. Hoje eu tenho um time fantástico, que eu delego as coisas. Eu não vou fazer algo, porque eu sei que a pessoa vai fazer. Então eu tive que trabalhar muito essa parte mais de direcionar e não executar. Perfeito. E aí um outro ponto que ajudou muito isso foi a capacidade de enxergar valor e metrificar. Né? Tem aquela fase, eu acho que foi o Peter Drucker mesmo que falou, que você não gera aquilo que você não mede. Então eu comecei a medir. E em cima das mensurações, eu comecei a estabelecer. Poxa, como que eu vou ser eficiente? Poxa, eu vou ser eficiente atendendo os meus chamados dentro do SLA combinado. Como que eu vou ser eficiente? Poxa, eu tenho um orçamento, eu preciso fazer aquele valor, mas com menos custo. Eficácia, o que eu vou fazer de eficácia? Poxa, eu estou agregando o valor que eu me comprometi, eu estou sendo bem avaliado pelas minhas áreas de negócio, entendeu? Efetividade, eu estou aumentando o meu modelo de maturidade, eu estou gerando realmente um uso contínuo dos produtos que eu estou gerando, e aí isso foi gerando uma capacidade de, primeiro, engajar o time. Segundo, fazer uma gestão à vista. Terceiro, conseguir mostrar resultado para a governança, que é extremamente difícil. E isso aproximando cada vez mais as áreas satélites a essa estratégia. E por isso a gente vai difundindo governança. Esse ponto é uma das coisas que eu costumo pensar da gestão, né? Quando você sai do técnico e vai para a gestão, nem sempre 1 mais 1 vai dar 2, né? As pessoas, uma vai sem produzir muita, outra não, ou vice-versa. E você comentou agora há pouco também essa questão de o engenheiro falar assim, não, é tanto tempo, coisa do tipo, e você fala, pô, não é possível, né? Então essa mudança para a gestão e olhar e ver que aquilo não acontece no seu tempo. Isso. E aí você vai aprendendo a negociar. Sim. Você vai aprendendo a ser político. E aí não político novamente. Política, governança são palavras principalmente do Brasil ou em alguns outros lugares muito pesadas, né? Mas política é poliética, tipo assim, é o que é melhor para todos. Todos. Exatamente. Então, a governança ela tem que começar a fazer esse papel político, do melhor para todos, todos igual ao contexto em que você está inserido, certo?
Então, essa é a mágica, talvez, que teve essa virada de chave ali na gestão. Talvez tenham sido esses ali os principais desafios ou processos ali que eu passei nessa migração. Perfeito. E a gente já está finalizando hoje. Eu gostei bastante da conversa. Eu acho que a gente tem mais papo para outros podcasts aí. Gostei muito de explorar esse seu conhecimento e a sua didática. Adorei a forma como você... E fazendo aqui também elogio super leve aqui, muito bom estar aqui com vocês também. Muito bom. Mas eu queria saber qual o conselho que você dá para as empresas que estão começando ou já estão numa trilha de maturidade e precisam evoluir nessa trilha de maturidade de cultura, de governança de dados, né? Qual o conselho que você dá para os profissionais que estão encabeçando ou precisam começar a encabeçar essas trilhas nas empresas, pensando nesse futuro que tem esse novo desafio da inteligência artificial, né? E a gente ainda tem tantos desafios antigos ainda que não foram transpostos. Olha, acho que o principal ponto que eu falaria é você ter que respeitar a maturidade da sua empresa. Lógico que você tem que buscar sempre aumentar a maturidade, perfeito, mas você não pode impor a maturidade. Então você vai ter que realmente aproveitar os momentos, as oportunidades, para que você evolua essa maturidade, mas sem atrapalhar o desenvolvimento do ecossistema. Falando novamente a abordagem do agro, se eu chegar e fizer uma coisa não pensada dentro de um ecossistema ali, de vegetação, de flora e fauna, eu posso matar todo um ecossistema. É a mesma coisa com governança de dados mal aplicada nas organizações. Então a gente tem que agir de uma maneira que respeite a nossa maturidade. Nem 8, nem 80. Vai no 44, 40, beleza, vai ali no meio termo, no equilíbrio, respeitando a autonomia que você precisa dar e o controle que você precisa ter. Vai fazendo ali o meio. Não dá para ir de 0 a 100 rápido num carro que não tem a potência necessária para isso. Então, você vai ter que respeitar o carro que você está. Ou mesmo que tenha potência, não tem estrutura para... Não tem, exatamente. É a mesma coisa, né, que você chega lá e dá uma gilete para uma criança que não tem barba. Tudo bem que até hoje não tá barba, tudo bem. Mas é como se você fizesse isso. Você dá um aparelho para alguém que não está apto a utilizá-lo. Ou então quando você vai e permite, por exemplo, que uma criança assista um conteúdo que não é preparado para a idade dela. Ela vai ter questionamentos ou vai ter interpretações que podem ser equivocados para aquele momento, tá? E não vou dar bebida alcoólica para uma criança, né? Fazendo aqui uma outra alusão. Então, é isso. Eu preciso dar a ferramenta certa para a pessoa no momento certo. Não tem como fazer algo diferente disso, tá? Então, eu acho que esse seria o principal. Respeite. Respeite a maturidade, não imponha nada, trabalhe de uma maneira colaborativa, vá fazendo em parceria, entendeu? É maravilhoso você aplicar um framework do zero, você tirar uma coisa do papel, isso é maravilhoso, mas o framework a gente tem que entender que ele é uma roupa, e às vezes a roupa, ela não vai vestir em você igual veste em mim, ou às vezes, para ficar bem em você vai fazer uma customização, e isso é o framework. Então, não tenta colocar a roupa do jeito que você quer na pessoa que seria a sua organização. Faça a customização para aquela pessoa. Falando do data mesh, que a gente abordou um pouquinho bem superficial. Às vezes você não vai conseguir fazer a federação, sim, mas você consegue fazer a plataforma de self-service. Às vezes você não consegue fazer a plataforma de self-service, mas você começa a aplicar o conceito de dados como produto. Entendeu? Então você vai trabalhando de uma maneira em que você vai criando as coisas respeitando a sua maturidade. E fazendo aí uma nova referência, e eu falo bastante, tá? Mas é o quê? O que é a lei? A lei é uma materialização de regras para você defender um princípio. A lei só existe para defender um princípio. A questão é que o princípio ele é imutável, mas a lei muda. Por que a lei muda? Porque com o desenvolvimento da sociedade, a perspectiva da sociedade muda. O princípio está lá, mas a minha lei ela não evolui conforme a minha sociedade. Então o que eu tenho que ter muito claro é
defender os bons princípios e fazer com que minhas regras, meus processos, a minha burocracia, que seria a lei, ela consiga se mover na velocidade da evolução da minha cultura empresarial. Então essa atenção aos princípios que você trouxe lá no começo da conversa, eu acho importantíssimo. Essencial. Você ter essa visão logo de cara, né? Quais são os princípios que a gente segue aqui na empresa, e isso vai nortear toda a nossa governança, toda a nossa política. É isso. Porque pensa agora numa pessoa. Uma pessoa que faz tudo para ter algo. Há muito tempo ela perdeu a sua essência. E ela pode ser até muito bem sucedida materialmente. Mas é uma pessoa que geralmente essa conversa é vazia. Não sabe para que existe. Perfeito. E aí é isso que nós queremos ser como organizações ou como indivíduos? Creio que não. Então, faça do jeito certo. Entenda quem você é, o que você precisa. Em cima disso você faz, porque vai ser natural a sua essência. Isso vai gerar os resultados. Acabou. E aí você consegue entender quem você é e o que você faz, e você consegue ir ajustando o que você faz, mas sem perder sua essência, para alcançar resultados cada vez maiores. Mas veja, é a estratégia que é alcançar alinhado com a sua essência. Acabou. É isso. Perfeito. Perfeito. Vitor, quer fazer uma última pergunta? Sim, eu queria aproveitar o gancho da última pergunta e queria pedir uma dica. Se você tivesse que dar uma dica para mim, aqui quero atuar com clientes ali da parte de governança, o que eu deveria me especializar, o que eu deveria ter foco para poder atender. Como eu falei, assim, a disciplina de governança já não é mais governança há muito tempo, é governança e gestão. Então, eu acho que, assim, quando você for abordar a governança, entender quais disciplinas de gestão estão abaixo dela. E aí, em cima disso, você direcionar o seu discurso. Então, se tiver qualidade, foca em qualidade. Se tiver proteção, privacidade e tudo mais, foca em proteção e privacidade. Se tiver metadados, foca em metadados. Sim. Se a hype da empresa tiver muito em governança de IA, foca em governança de IA, foca em ética. Então é muito em conversar com um profissional de governança, entender ali o que está debaixo do guarda-chuva dele e realizar. E ver o que está mais doendo. Exatamente. Mais dói. Novamente, você como um comercial, você quer o quê? Vender algo que atenda a necessidade. É isso, entender a necessidade. Tá? O bom é que assim, são os patinhos feios, são as disciplinas negligenciadas, o que eu posso falar é que sempre vai ter uma boa abordagem para fazer com a galera. Que não necessariamente vai ter um orçamento robusto, beleza? Mas você vai fazendo esses ajustes, Sim. Tá bom? No seu discurso. Rudy, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela participação, adorei. Vitor também. Obrigado pelo convite, e obrigado, Rudy, de novo por ter aceitado. Eu já falei aqui, eu que agradeço. É muito bom sempre estar compartilhando um pouco. Lógico que hoje eu estive aqui num lugar de fala, mas sempre também é bom ouvir ou assistir vocês, na verdade, alguns episódios, né? Acho que desde que eu conheci o Vitor, ele já me passou o canal de vocês, assisti alguns. Então acho que é isso, aprender e compartilhar, tá sempre nesse ciclo. Sim. Muito obrigado. E aí eu queria, antes de encerrar, fazer uma última pergunta. Qual o seu comandante predileto de Magic? E azul, jogar de azul, é uma falta de caráter? É uma falha de caráter da pessoa? Monoblue. Olha, eu vou falar que mesmo sendo de governança, eu não jogo de Monoblue porque eu sou o ser humano, tá? Você tem ética. Eu tenho ética, exatamente. Eu deixo as pessoas jogarem também. Uma governança que joga sozinha não agrada ninguém, entendeu? Perfeito. Então é isso. Numa mesa de Commander, geralmente quem ganha é quem é o amigo de todo mundo, entendeu? Deixa todo mundo se destruir, depois só Sou branco. O branco também é chato. O branco É chato. Pelo amor de Deus. Eu falando aqui das minhas cores, eu gosto de jogar quando eu tô mais nervoso, tô na minha versão rude, eu gosto de jogar de Boros, então eu gosto de jogar de vermelho e branco com uma pluma renegada, beleza? Que é mais baratinho, eu consigo fazer coisas engraçadas e no dia a dia mais assim, num jogo que eu quero estender mais e brincar mais, eu jogo de Esper, então eu jogo de branco, azul, que eu critiquei agora anteriormente, e preto.
É Um isso. pouquinho de falta de caráter. Mas É uma fazer o quê? pimentinha. É o político, entendeu? Às vezes você tem que ser bonzinho, branco, às vezes você tem que ser controlador azul, e às vezes você tem que ser punitivo, que é o preto. Preto, Exatamente. Ressuscitar algumas coisas, né, do cemitério. Cemitério de... Bacana. Muito obrigado por você ter ouvido o nosso podcast e até a próxima.